estar naquela fonte como se fosse fonte única, mas também precisamos do comentário relacionado com aquilo que encontramos. E a resposta, ou a forma de resposta, é tão importante quanto aquilo que vem no conteúdo da resposta. Se houver uma reação de é verdade, nós já conhecíamos isto e tal, e houver uma explicação, isso é importante. Isso dá-nos uma indicação sobre como é que a contraparte olha para o adverse media que foi encontrado. Depois, documentar a ausência. Quando não existem resultados, nós também devemos documentar que não existem resultados. É tão importante como existirem resultados. E a adverse media não quer dizer necessariamente que haja recusa. Depende da quantidade de adverse media que nós encontramos. Tem que haver aqui alguma proporcionalidade na decisão que é tomada. A título de exemplo, se nós encontramos mais informação positiva sobre a entidade que estamos a verificar do que informação negativa e encontramos eventualmente duas fontes de baixa credibilidade e o artigo é antigo e não conseguimos encontrar correlação, então uma circunstância em que, como vos dizia mais atrás na sessão antes do intervalo, o adverse media é considerado normal e, portanto, a decisão é de manter a due diligence reforçada normal e não subir para uma reforçada máxima, nem para uma máxima máxima. Dúvidas até aqui? Vocês tinham muitas dúvidas antes relacionadas com as matérias da adverse media. Questiono-vos agora se vos surgem dúvidas relativamente àquilo que foi partilhado até agora. Então, não, vamos seguir. Vamos seguir, vamos fazer um exercício. Então, temos uma due diligence normal de um novo fornecedor, com qualificação do fornecedor, que se chama Mineral Assessment Group Limitada. É uma MAG, vamos chamar-lhe MAG, e é uma empresa angolana fundada em 2019. O contrato que está a ser proposto por este fornecedor é um contrato de $65.000 por ano, durante 2 anos. O representante é o Dr. Carlos Machado, que era um diretor do Instituto Geológico de Angola, e um colega mencionou ter ouvido falar de problemas com esta empresa. O que é que nós temos que fazer? Temos que fazer a pesquisa da Adverse Media e documentar o resultado. Então, a primeira coisa é ir verificar se existe algum registro no Aleph relacionado com esta entidade e procurarmos pelo nome da empresa mais o nome da pessoa, mais o enquadramento geográfico e a área de negócio em que esta pessoa está. Depois vamos ver se existe alguma coisa nos offshore leaks. Vamos verificar a entidade e os BOs que já identificámos desta entidade. Depois vamos verificar se existem notícias que conseguimos documentar no Google, e quem diz Google diz outro qualquer meio de pesquisa equivalente, em combinação dos diferentes nomes que nós conseguimos encontrar. Portanto, quer o nome da empresa, quer o nome do representante, quer o nome do representante combinado com a antiga função que tinha, quer o nome do representante combinado com a empresa. E depois podemos ir procurar no Jornal Angola e no Expansão Angola os últimos 5 anos de notícias e verificar se aparece alguma coisa. Depois, verificar que tipo de critérios, que tipo de resultados é que nós conseguimos encontrar. Se temos resultados positivos, se temos negativos, se não existem resultados, e depois, para cada negativo, fontes, credibilidade e data. Depois, se existe corroboração ou não de mais do que uma fonte independente. E verificar se a informação é sobre a entidade, o beneficiário efetivo ou o setor propriamente dito. Questões até aqui? Ok, imaginando que nós encontramos alguma informação, redigir um conjunto de perguntas à contraparte para enviar a pedir comentário sobre aquilo que nós encontramos. Vamos imaginar que nós encontramos uma notícia a dizer que esta entidade tem um processo por dívidas que não pagou ao fisco.
Portanto, escrevemos uma pergunta com máximo 3 linhas, a dizer, podem comentar, por favor, a notícia tal, ou encontramos esta notícia, gostávamos de saber se tem alguma coisa a comentar. Agora, questão mais difícil, e à qual eu espero que vocês respondam. Como é que nós dizemos à contraparte que estamos a fazer uma verificação de diverse media e que aquelas questões que estamos a enviar precisam de ser respondidas, mas sem dizer que estamos a fazer uma due diligence? O que é que vocês acham que temos que fazer? Como é que vocês acham que isto é enquadrado? O que é que vos parece? Aí é onde entra a parte da comunicação. O que é que temos que dizer? No âmbito do nosso processo de verificação de compliance, e fazermos a pergunta, solicitarmos que confirmem se a Manual Assessment Group ou os seus beneficiários efetivos estiveram envolvidos em processos judiciais, em investigações Sim. administrativas nos últimos 5 anos. Sim. Sem especificar bastante a questão para também não deixar a outra parte alarmada, podemos estar a fazer podemos deixá-los alarmados ou inviabilizar o negócio ou trazer aqui uma desconfiança sobre o processo, enquanto não temos certeza e estamos apenas a fazer uma verificação. E eles fazem então um processo transversal a todos os nossos fornecedores quando é só para eles. Tal e qual. Tal e qual. É isto mesmo. Depois, que tipo de resposta é que nós aceitaríamos como satisfatória? Vamos imaginar que mandou essa informação ou esse pedido de informação e que o fornecedor respondeu. O que é que consideraria a resposta satisfatória e o que é que consideraria a resposta insatisfatória? O que é que vos parece? Se o fornecedor der uma resposta esquiva relativamente à pergunta que nós fizemos, parece-vos uma resposta satisfatória? Resposta esquiva do género. Não temos qualquer conhecimento da existência destas notícias, é uma cabala. O que é que vos parece? A propósito da expressão é uma cabala contra nós, é uma coisa que é muito utilizada por políticos portugueses quando se querem defender da diverse mídia ou de informação que por alguma razão chega ao domínio público que os expõe. O que é que vos parece? Não aceitaria, porque é uma resposta, de certa forma, defensiva, inconsistente e às vezes até pode ser evasiva. Sim. Acho que o ideal, isto aconteceu-nos agora recentemente em Angola, numa situação em que há uma pessoa de interesse e que devia ser reputacionalmente ilibada, que tem sido vindo a ser acusada de participar de um processo de crime. E os advogados desta pessoa fizeram sair uma nota pública a dizer que tudo eram invenções de um grupo de pessoas determinadas para prejudicar a sua reputação e que a sua reputação era imaculada. Mas, neste caso em concreto, tal como nos estamos a dizer, é tão simples quanto tirar uma certidão uma certidão no tribunal que diz que esta pessoa não fez parte de qualquer processo. E isto não foi apresentado, então se fosse uma situação de negociação, claramente não era aceito. Ok. Ok. Porque eu acho que a resposta positiva, no fundo, deve ser uma resposta que elimine qualquer dúvida através de uma prova ou de uma resposta que nos leve a confirmar isto, sem que nos gere outras dúvidas, ou que pareça que se está a esconder alguma coisa. Às vezes também tem a ver com, relativamente à questão dos pedidos de documentação ao tribunal, pelo menos naquilo que acontece no caso português, não sei qual é o caso que está a falar, mas no tocante ao caso português em particular, às vezes a emissão da certidão pelo tribunal leva quase tanto tempo quanto o fim do processo. Infelizmente é uma coisa que nos ocupa bastante e que tem sido o tema até de fazer e desfazer políticos.
Eu vou-vos contar uma história que de resto é pública e que em Portugal foi uma grande chatice, relacionada com com um dos nossos anteriores primeiros-ministros, com o Dr. António Costa. No âmbito de um processo qualquer de investigação, aparecia o nome António Costa numas escutas que pareciam implicar aqui uma situação de fraude e corrupção. E isso levou, inclusivamente, à demissão do primeiro-ministro. Ocorre que o processo de pedido de esclarecimento relacionado com essas mesmas escutas levou tanto tempo que só depois do primeiro-ministro se ter demitido e de já terem havido até eleições, é que o Ministério Público emitiu a declaração a dizer que, afinal, o António Costa que estava nas escutas não era o António Costa primeiro-ministro, era um António Costa também daquele partido, mas que, salvo erro, tinha sido secretário de Estado ou uma coisa assim qualquer. E a documentação nunca mais saía. E tinha a ver com o primeiro-ministro, atenção. Portanto, até se ilibar efetivamente o primeiro-ministro foi um problema e houve queda do governo, houve eleições e só depois das eleições e do novo governo estar devidamente em funções é que efetivamente o malvado do documento do tribunal apareceu. Portanto, às vezes o tempo do tribunal também não ajuda. Neste caso em particular em Portugal, isto foi uma grande chatice. Aliás, escreveram-se páginas e páginas sobre a função do Ministério Público e a necessidade da agilidade do próprio Ministério Público e do Tribunal emitirem as comunicações que devem emitir para transparência e justiça, precisamente porque é necessário retirar a dúvida sobre quem não é, de facto, parte numa coisa qualquer, não é? Neste caso, em particular, até era as escutas do Primeiro-Ministro, e que foi um processo chato, que gerou uma tremenda instabilidade política em Portugal, e havendo a obrigatoriedade do Tribunal de responder de forma ágil, não o fez. Portanto, nem sempre é possível emitir documentação probatória que iliba o alvo de suspeita de forma ágil, não é? Dependendo das jurisdições, isto às vezes é um pouco mais fácil ou um pouco mais difícil, mas compreendo aquilo que diz. Efetivamente, a melhor forma é esclarecer cabalmente com base numa documentação do tribunal. Assim, essa declaração seja emitida pelo tribunal de forma ágil, não é? Mas estou Nós completamente de temos o acordo. mesmo problema. Nós, por Pois, acaso, em Angola temos a mesma situação, mas a certidão judicial negativa relativamente a um processo que já tenha sido julgado é muito mais simples, mas efetivamente são os mesmos depende se houve problemas. trânsito em julgado ou não, não é? Aqui em Portugal, por exemplo, enquanto não há trânsito em julgado, pedir certidões ou declarações ao tribunal é um problema desgraçado. É mesmo um problema desgraçado, mesmo para coisas simples. E não é só na nossa e na vossa jurisdição que isto acontece em várias. Mas isto é de facto muito chato, porque se levantam dúvidas sobre a idoneidade das pessoas, neste caso sobre o Primeiro-Ministro, que concordemos ou não que foi um bom ou mau primeiro-ministro, efetivamente não era ele que estava nas escutas. E aquilo que o estavam a acusar não era minimamente verdade. Mas como o nome era coincidente, e houve uma fuga de informação qualquer relacionada com o nome, aquilo gerou um problema de todo tamanho. Vocês não fazem ideia de que aquilo foi em Portugal. E nunca mais vinha a porcaria da declaração do tribunal a dizer que não era ele. Portanto, de acordo com o caveat de que nem sempre o tribunal é ágil a emitir a documentação. E depois existem sempre áreas dos tribunais que são mais ou menos céleres. Em Portugal, tipicamente, crime administrativo, fiscal e comercial são áreas que levam anos e anos e anos e anos. Você não tem ideia da quantidade de vezes que se pedem certidões a processos que não foram ainda transitados em julgado e, como tal, sempre que se pede uma certidão, o processo tem que ser reaberto para emissão de documento e há que solicitar lá a Secretaria do Tribunal, levam um imenso tempo a fazê-lo. Se o processo já tiver transitado em julgado, é relativamente ágil. Se o processo não tiver, e relativamente ágil, quer dizer, pode levar uns meses. Se o processo não tiver ainda transitado em julgado, fica muito tempo pendente a emissão das certidões ou dos documentos probatórios. É de facto muito chato.
Mas temos que partir do princípio que dá para fazer corroboração de fontes, não é? Não, mais uma vez, não sei qual é o caso, mas, por exemplo, em Portugal, neste processo, uma das coisas que se pediu foi esclarecimento ao Ministério Público, que oportunamente entendeu que não ia responder. A sensação que deu até foi, naquele caso em particular, daí se terem escrito muitas páginas a respeito do processo, naquele caso em particular até se falava em golpe de Estado por força jurisdicional. Parecia que os magistrados tinham deliberadamente decidido não emitir as declarações em tempo, de maneira a correr com o governo do poder. Isto é especulação, obviamente, não se sabe se isto é verdade ou não, mas que efetivamente, só depois do novo governo estar devidamente em funções, e já se ter criado uma mácula terrível sobre a figura do primeiro-ministro, é que se veio dizer a público e trazer o material probatório que permitia libar o primeiro-ministro. Portanto, enfim, é o que é. Depois, documentação para o dossiê. Sempre que se encontra informação relacionada com adverse media ou que não se encontra, devem ser redigidas as devidas informações que permitam enquadrá-la na secção 4, já vimos que eram 6, portanto, na secção 4 do dossiê, temos que incluir também a data, as fontes, os resultados e a credibilidade das fontes. Preferencialmente, devemos ter um conjunto de parâmetros internos de pré-qualificação da credibilidade de fontes e termos uma listagem de fontes previamente qualificada para que não haja diferenças na parametrização de credibilidade de fontes de uns processos para os outros. Isto deve ser o mais standardizado possível. E deve ser feito de forma proativa antes de qualquer processo. Portanto, olharmos para as fontes que normalmente consultamos, criar uma espécie de grau de confiabilidade da informação de cada uma das fontes e depois, com base nisto, assim, fazer referência a essa parametrização que foi previamente feita de maneira a não termos desconformidades ou situações de variação de qualificação de fontes de acordo com a sua credibilidade de uns processos para os outros. Depois, no final, dizer se há, de facto, a manutenção do mesmo nível de due diligence que tínhamos feito no assessment inicial, ou se existe algum evento que despolete um agravamento ou um aliviar do tipo de due diligence que estamos a fazer, com base no adverse media em particular. Dúvidas até aqui? Então, estruturas societárias, que é algo que nós já falámos algumas vezes, eu já vos disse que ia fazer uma cheat sheet para isto. Entre segunda-feira e hoje eu montei-vos uma relacionada com os tipos de due diligence e em que circunstância é que nós usamos cada uma, portanto vou mandar-vos agora no final da aula. A seguir eu preparo-vos esta entre a comparação das estruturas societárias angolanas e as de fora. Portanto, o que é que temos? Temos sociedades por cotas, temos sociedades anónimas, temos empresas públicas, estruturas com offshore, consórcios ou a estrutura de empresa recente, que não é uma forma jurídica, obviamente, mas que é algo que nós temos que verificar. Nas sociedades por cotas, o risco é tipicamente mais baixo, porque temos pessoas singulares, tipicamente como sócios, e as cotas são facilmente identificadas por quem são os seus detentores. Portanto, os seus detentores estão devidamente identificados. Temos certidões de registro da sociedade por cotas, temos a lista de sócios, temos a declaração de beneficiário efetivo, temos a informação toda que precisamos, portanto, no caso das limitadas, temos um nível de risco substancialmente mais baixo. Quando nós olhamos para a sociedade por cotas, temos que ter atenção que pode não haver, de facto, atualidade no registro, o registro pode ter sido alterado recentemente e, portanto, ainda não estar devidamente, ou melhor, podemos ter alterações a nível da estrutura societária, não termos as cotas ainda devidamente registadas a nível de certidão e, portanto, temos que verificar se houve alterações ou não. Depois, no caso das sociedades anónimas, o risco já é médio alto. Porquê? Porque são sociedades anónimas. As ações podem não estar em nome do sócio, podem estar em nome de terceiros, podem estar em nome de outras sociedades ou podem estar ao portador.
E, portanto, há que perceber quem é que efetivamente são os BOs. E o risco é a questão das ações ao portador, em alguns contextos são efetivamente proibidas e, portanto, em estruturas antigas podem ainda existir e é necessário verificar se este é o caso. Como é que se verifica? Mais uma vez, na certidão de registro, nos estatutos, no registro de acionistas, que é obrigatório para as sociedades anónimas todas, em todas as jurisdições, desde que tenham mais do que uma determinada percentagem de cotas na sociedade. Isto depende de jurisdição para jurisdição. É importante ver em que jurisdição é que estamos a falar. Por exemplo, na jurisdição portuguesa, qualquer detentor com mais de 2% já é obrigado a constar da lista de acionistas e, portanto, o nome terá que lá estar. A lista de acionistas é um documento titular da sociedade. Quando o pedem, devem pedir enquadrando que é necessário identificar o beneficiário efetivo. Depois, podem haver participações indiretas via outras sociedades anónimas. Se esse for o caso, têm que fazer o pedido da informação da outra sociedade anónima também. Portanto, é um exemplo que pode ser perfeitamente normal e regular, ou que pode ser o caso de uma sociedade em cascata. Portanto, é importante verificar se é um caso ou outro. Depois, empresas públicas. Nas empresas públicas, o risco, mais uma vez, é baixo. Porquê? Porque o Estado é o beneficiário efetivo. O que temos que identificar é que é o Ministério Tutelar que acautela aquela empresa pública. No caso português é exatamente a mesma coisa. Podem não ser um ministério, pode ser uma entidade interministerial. E se esse for o caso, têm que identificar quais são os dois ministérios ou as duas entidades tutelares, ou as três, acontecem ser três às vezes. Por exemplo, se estiverem a comprar uma coisa qualquer à Infraestruturas de Portugal, vamos imaginar que pedem à Infraestrutura de Portugal um trabalho qualquer para a construção de acessos para uma das vossas minas, por exemplo. É perfeitamente normal aparecerem aqui três entidades ou quatro entidades tutelares, porque são várias aquelas que tutelam a Infraestruturas de Portugal. Depois, os gestores podem ser PEPs, na maior parte dos casos até são. Os gestores das empresas públicas ou são ou foram PEPs ou estão relacionados com PEPs, portanto, esta é uma coisa que tem que ser sempre verificada no caso das empresas públicas. O que é importante? Verificar diploma de criação da empresa, estatutos e quais são os administradores em exercício para verificar se existe legitimidade ou não para vincular a empresa em particular. Atenção que no caso das empresas públicas antigas, os estatutos podem ser bastante arcaicos e não corresponder a todas as nossas dúvidas e podemos ter que colocar mais questões. A título de exemplo, por exemplo, na realidade portuguesa, a Carris é uma das empresas públicas que tem estatutos antigos e que é um processo mais complexo identificar toda a evolução do processo estatutário da empresa ao longo do tempo, porque o estatuto inicial de criação da empresa é bastante antigo, o diploma inicial de criação é bastante antigo, os estatutos tiveram atualizações ao longo dos anos e, portanto, é necessário verificar o histórico todo. O que é que é importante que não nos esqueçamos aqui? E já falámos várias vezes disto. Nós temos várias camadas de due diligence que podem estar a correr em simultâneo. Na entidade pública, na empresa em particular, nós podemos estar a fazer uma due diligence standard ou até simplificada. No entanto, podemos ter que fazer uma DD reforçada nos gestores se forem PEP, por exemplo. E elas coexistem. Uma coisa é a DD que nós fazemos à entidade, outra é a que nós fazemos às partes que compõem a entidade, aos seus gestores, outra coisa ainda é a relação contratual. E isto acontece tanto nas empresas públicas como nas entidades privadas. Mas nas empresas públicas há sempre necessidade de se fazer DD reforçada se os gestores forem PEPs. E, portanto, coincidem no mesmo dossiê de compliance uma DD simplificada, porque estamos a falar de uma entidade pública, com uma DD reforçada nos gestores PEPs dessa mesma entidade. Nas privadas, e daí em aspas, é perfeitamente possível fazer uma DD standard, porque já conhecemos aquele fornecedor ou aquele cliente, e ainda assim fazermos uma DD reforçada nos seus acionistas ou nos seus gestores, se tivermos informação que nos leve a fazer isso. Fora dos formatos jurídicos, o que é que temos
tipicamente de estruturas de tipos de sociedades, nomeadamente relacionadas com a composição para aquilo que é o nosso contrato, que nos levantam mais ou menos risco. No caso de estruturas que apresentem offshores como participantes ou como parceiras ou como entidades relacionadas, o risco passa para alto e muito alto. Se tiverem uma sociedade por cotas, que à partida tem um risco médio-baixo, mas cujo sócio está relacionado com uma estrutura offshore, ou cujo acionista é uma offshore, aí o risco passa de baixo para alto ou muito alto. E aí é necessário percorrer toda a cadeia até conseguir compreender qual é a estrutura do offshore e se ele é regular ou não é regular. O offshore não é por si uma situação irregular nem ilegal, muitas vezes tem a ver com planificação fiscal, e isto é perfeitamente legítimo, desde que seja feito de forma legal. O que acontece muitas vezes é que o offshore, pelo tipo de privacidade que garante enquanto estrutura, que é uma característica normal das offshores, e nem todas são compliant com a matéria de prevenção de branqueamento de capitais e prevenção de financiamento de terrorismo, existe algum obscurecimento da informação relacionada com os beneficiários efetivos e, portanto, aqui nós temos que fazer uma DD reforçada máxima ou uma DD máxima, dependendo do nível de risco que conseguimos mapear caso a caso. O que é que tem que ser verificado? A certidão, as offshores também têm as certidões, têm Articles of Incorporation, portanto têm que ser verificados. Se existe uma declaração que identifique quem são os nominees dessa offshore e quem é o registro de beneficiário efetivo desta entidade. Aparecer uma coisa do género, ligações a Angola sem identificação, não é um bom indicador. Na verdade, é um indicador que nos leva a fazer uma DD máxima imediatamente. Não temos mais enquadramento de informação, portanto, aqui temos que saltar imediatamente para DD máxima. Depois, podemos ter uma estrutura de consórcio. Qual é o problema dos consórcios? Nenhum, sem ser o facto de existir contaminação de risco entre parceiros. A entidade consorte que tiver a situação mais exposta é aquela que determina o nível de risco que a DD deve conter. Portanto, sempre que nos aparece uma situação de consórcio, nós devemos olhar para as duas entidades, perceber qual é aquela que nos levanta mais dúvidas e que eventualmente tem o risco mais alto, e é essa que determina o tipo de DD que vamos aplicar. O que é absolutamente fundamental fazer? Replicar para as entidades todas que estiverem no consórcio quais são os beneficiários efetivos e verificar todos os processos, entidade a entidade. É necessário também ter os estatutos e a informação documental das duas entidades. Não basta termos de uma só. Quem fala em consórcio fala em situações de subcontrato também. Se numa determinada circunstância nós sabemos que vai haver um subcontratante, aplica-se precisamente a mesma lógica que se aplica nos consórcios. O facto de não ser um contrato de consórcio, de ser uma subcontratação, tem exatamente o mesmo nível de implicações a nível de contaminação de risco. Portanto, devemos verificar também nas situações em que há uma subcontratação. Depois temos o tema das empresas recentes. Nós já sabemos que as empresas recentes não são necessariamente um problema por si, são um problema quando não têm históricos. E quando não têm históricos e nos levantam dúvidas se foram criadas para contratos específicos ou não. Atenção que o facto de ser uma empresa criada para um contrato específico não faz com que necessariamente a estrutura seja de shell company, mas pode ser. Aqui temos que usar mais uma vez o critério de juízo de ponderação. Vamos verificar se existe alguma justificação para se fazer uma empresa para um contrato específico. Às vezes existem justificações perfeitamente válidas. Imaginem, um contrato de concessão administrativa para um fim qualquer com um tempo limitado. E nós já sabemos que aquela concessão não é renovável e que é atribuída uma concessão de 2 anos apenas para a exploração de uma coisa qualquer. É perfeitamente normal que uma empresa que tem 10 e que tem obrigações específicas ao abrigo daquela concessão, não queira colocar toda a empresa
debaixo do mesmo tipo de obrigações e, portanto, cria uma empresa para um contrato específico, só para aquele contrato de concessão em específico, mas essa justificação tem que ser válida e tem que fazer sentido. Portanto, atenção aqui a estes temas relacionados com o contrato específico, porque nem sempre é negativo. Depois, verificar as contas e verificar se existe ou não razão para o rendimento dos beneficiários efetivos, com aqui algumas salvaguardas. Quando é um fornecedor, nós não temos necessariamente que perguntar ao fornecedor se ele tem uma razão para ter dinheiro para abrir a empresa ou não, até porque estamos a entrar no domínio da informação privada. Mas se estivermos a falar no caso de um cliente que nos está a propor um contrato de 2 milhões, em que eles nos pagam 2 milhões, até por uma questão de segurança financeira, nós devemos tentar perceber qual é a source of wealth do BO. No caso dos fornecedores, com aqui algumas ponderações, mas também podemos pedi-lo, desde que com alguma ponderação. Mais uma vez, o facto de ser uma empresa relativamente recente não faz com que seja imediatamente uma empresa de baixo de suspeita. Agora, o que é que nós devemos fazer internamente sem comunicar? Se temos uma empresa com 6 meses que nos está a propor um contrato de 2 milhões, então devemos fazer uma EDD, uma Enhanced Due Diligence reforçada, ou seja, uma reforçada mais, para termos algumas cautelas e podemos fazê-lo apenas uma vez até termos a informação necessária para perceber se mantemos o nível agravado de investigação ou se reduzimos o nível agravado de investigação. Dúvidas até aqui? Então, vamos fazer um exercício. Então, nós recebemos uma proposta de fornecimento de um equipamento de extração que custa 2,4 milhões por ano e o contrato proposto tem renovação durante 4 anos. Esta empresa é a Mining Solutions Angola Limitada e nós temos que fazer o mapping completo de beneficiários efetivos e determinar aqui o nível de due diligence aplicado. Portanto, o que é que nós temos? Temos a estrutura declarada da empresa, que pertence em 35% à Isabel Fragoso, que é uma angolana residente em Angola, que é cônjuge do atual governador do UAM. Depois temos 30% da empresa detida pela Techmine Holdings Limited, que está registada nas Ilhas Maurícias e cujo beneficiário efetivo é a 100% o Pedro Nascimento, que é um português que era funcionário do Ministério dos Recursos Naturais. E saiu em 2021. Portanto, estamos em 2026, ele saiu há 5 anos. Depois temos 25% da empresa que é detida pelo Fundo de Pensões dos Trabalhadores de Minas, que é um fundo público detido tutelado pelo Mirempet, e temos 10% da empresa detido pelo António Fragoso Júnior, que é filho da Isabel Fragoso, que tem 23 anos e é um estudante. Portanto, a primeira coisa a fazer é o diagrama das percentagens. Quem é que quer calcular as percentagens aqui destes beneficiários efetivos? Eu não quero ter que nomear ninguém à força. Vá lá, ajudem-me. Vá lá, ajudem-me lá. Quem é que quer fazer os cálculos das percentagens? Vá, que eu ajudo. Então, o caso da Isabel Fragoso, ela tem 35%. É direto ou não é direto? Então, É direto. é direto. Então, e o Pedro Nascimento? Pedro Nascimento não é direto porque ele tem 100% através da Techmine. Sim, ele tem 100% através da TechMine, mas ele é detentor dela na totalidade, não é? Portanto, ele continua a ter 30%. Exatamente. Ok. Então, e o fundo de pensões? O de fundo É de direto? pensões também é direto Ok. E e os o António 10% Fragoso Júnior? também é direto. Certo. Então, dado que ele tem 10%, ele é considerado beneficiário efetivo ou não?
ele é considerado beneficiário efetivo com os 10%, apesar dele não ter qualquer controle sobre a empresa com estes 10%. Bem, ele está abaixo do limiar, não é? Ele está abaixo do limiar. Ele é desculpa. Mas ele é filho de um beneficiário efetivo e é ele próprio detentor de cota, não é? Portanto, ele tem que ser o quê? Monitorizado, não é? Exatamente, ele é pessoa de interesse. Ok, então e relacionado com as naturezas das diferentes pessoas? Temos aqui a Isabel Fragoso, que é cônjuge de um governador. É PEP ou não é PEP? Ela é Pepe. PEP. É É Pepe. Pepe, é Pepe. É PEP. É PEP por familiar, não é? Sim. Então e o Pedro Nascimento? É PEP ou não é PEP? Teríamos que verificar, mas acho que não. É isso. Pode ser ou não ser, sim. Pode ser ou não ser, tal e qual. Então, relacionado aqui com o Estado levanta-nos dúvidas ou temos que fazer mais alguma coisa? No Estado não levantamos dúvidas, porque considera-se que o Estado é pessoa de bem. E Isso, até que vemos que quando são instituições públicas já não precisamos de fazer. certo, mas eu há bocado disse-vos que tínhamos que ver os gestores, não é? Sim, Temos temos que que ver ver quem são quem os gestores. controla a entidade. Isso, temos que ir ver quem controla a entidade e ver se os gestores são PEPs ou não são PEPs. E aqui no caso do António Fragoso Júnior, temos que ver se ele tem alguma forma de controle administrativo para lá dos 10% que detém, não é? Sim, e até porque aquilo que parece com os 10% do António Fragoso Júnior é que, eventualmente, para não ter a maior parte da concentração do poder na mãe, ela passa esses 10%, mas no fundo, efetivamente, controla 45%. Tal e qual, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, e relacionada com o que é que vocês, como é que vocês classificavam esta due diligence à entidade? Que nível de due diligence é que aplicavam a esta entidade? O que é que vocês faziam? Só para a entidade. Qual dos 5 níveis de due diligence é que esta entidade levava? A entidade Mining Solutions Angola Limitada. Uma EDD máxima, porque temos aqui o risco alto, que é toda esta combinação entre o PEPs, entre o tipo de jurisdição e o valor. Ok, São todos os então requisitos que constam na nossa lei PDD máxima. então é máxima ou reforçada máxima? Reforçada máxima. Ok, boa. Então, e relativamente cada uma destas pessoas individuais ou destas entidades individuais, porque temos pessoas e entidades, que tipo de ideias é que fazíamos a cada um deles? A Isabel Fragoso, o que é que faziam? Esta leva uma. Ela precisava de uma reforçada. Isso, tal e qual. Primeiro, porque ela é PEP por causa do laço familiar. Uhum. E depois? Então, tem um risco de tráfico de influência. Pode até não ser, mas tem. Fazíamos uma diligência reforçada. O Reforçada, Pedro sim. Nascimento, sim ou não? Porque precisamos de saber qual era a função Uhum. que ele exercia. E se ele for perto, apesar do tempo, nós temos o período de monitorização que é recomendado pelo GAFI, que é o período Sim. de quarentena de pelo menos um ano. E porque, apesar de PEP, ele continua relevante relativamente à empresa, porque ele trabalhava no mesmo setor em que agora temos esta empresa. Então temos que garantir que ele não obtém vantagens indevidas devido ao cargo anterior. E a Ok. questão da jurisdição, que é Ilhas Maurícias, que aumenta este risco. Então faziam Que é só máxima ou reforçada máxima? reforçada máxima. Ok.
Então, e relativamente ao fundo de pensões? Eu acho que relativamente ao fundo de pensões, também depende. Se estiver tudo bem relativamente a quem gera, temos que fazer uma simplificada. Ok, Porque o então, que nos vai interessar aqui é quem depois exerce o controlo efetivo, se é realmente o ministro da tutela, se é o Conselho de Administração, quem são as pessoas. Se houver conflitos de interesses, ok, então, nota metodológica só para referência. Relativamente ao fundo de pensões, o fundo de pensões é uma simplificada. Aos gestores, é sempre uma EDD, é sempre reforçada, independentemente de existirem conflitos de interesse ou não. Aos e porquê, gestores do Catarina? fundo, Só para perceber. porque no exercício de cargos públicos nós somos sempre obrigados a verificar os gestores e quando vamos verificar os gestores para nós percebermos e podermos aceder a determinados níveis de informação, nós temos sempre que fazer uma reforçada normal. Se houver red flags, é que nós fazemos uma reforçada máxima. Mas, por default, sendo um fundo de pensões angolano, à entidade nós fazemos uma simplificada, aos gestores nós fazemos uma reforçada e se existir eventualmente algum red flag, reforçada máxima. É o default, é a boa prática. Independentemente de existirem conflitos de interesses ou não. Aliás, aquilo que nos permite, inclusivamente, pedir informação relacionada com conflitos de interesses, a verificar essa informação de forma documental, é precisamente fazer uma reforçada máxima. Temos de ter uma justificação para isso também. Não podemos só fazer. Portanto, a lógica é reforçada normal. Se existirem conflitos de interesses ou outros red flags, aí sim reforçada máxima. Então, e ao António Fragoso? O que é que vocês faziam relacionado com o António Fragoso? O António Fragoso é o quê? Que DD é que fazíamos aqui? O que é que vos parece? Eu acho que nós precisávamos de fazer uma EDD para ele que fosse reforçada. Que era bom perceber se o António está também noutras empresas, que tipo, tentar contextualizar a função do António nestes 10%, o que é que realmente ele representa. Isso mesmo. E é para monitorizar este enquanto pessoa de interesse. Na verdade, numa solução normal, se não tivéssemos encontrado nenhum red flag, ele estava abaixo do limiar de controle, e estando abaixo do limiar de controle, seria pessoa de interesse, mas não beneficiário efetivo. No entanto, atendendo à idade dele e atendendo à relação com a mãe, efetivamente tem que se monitorizar se há ou não controle para lá daquilo que é a percentagem dele. Porque isto pode ser, como dizia aí bem a Maria, isto ser uma forma da mãe distribuir capital, quase ocultando a sua total, o seu domínio administrativo sobre a entidade, não é? Portanto, temos que avaliar. Ok, passamos ao exercício seguinte. Temos que fazer onboarding de um comprador. Então, a área comercial envia ao GNAC uma proposta da Premier Diamond Buyers Limited, que é uma entidade registada em Hong Kong. Eles propõem-se a comprar 4,2 milhões ano em diamantes, em 4 pagamentos trimestrais, para uma conta num banco em Singapura, ou através de uma conta de um banco em Singapura. E apresentam-se como membro da Hong Kong Diamond Federation, enviaram uma certidão da Hong Kong Companies Registry, os estatutos, o passaporte do CEO, que é um indiano, que é 100% beneficiário efetivo declarado, e a área comercial pede para se avançar. Como é que vocês classificariam esta DD numa fase inicial? O que é que vos parece? Então, o que é que vocês acham que esta DD é numa fase inicial? DD mais. É uma forçada mais, porquê?
em função do valor a ser transacionado que está dentro dos requisitos, porque tudo o resto parece-nos até normal. Tal e qual. É o valor. E a Ok. distância também. A distância, como assim? Como é que eu posso dizer? É uma empresa que a Indiama vai relacionar-se registrada em Hong Kong. Sim, mas o facto de estar registado em Hong Kong não quer dizer que o contrato seja feito à distância. Se o contrato for feito à distância, ou seja, não presencialmente, se o contrato não for feito presencialmente, temos efetivamente que fazer uma reforçada. Mas isso não quer dizer necessariamente uma reforçada máxima. Reforçada máxima implica valor do contrato, ok? À Não, era para distância. complementar só. Sim, 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 ok. Mas a lógica é sempre esta. Nós vamos sempre buscar o critério que representa o risco mais elevado. Neste caso, é efetivamente o valor contratual. Então, e que red flags é que vocês conseguem identificar nesta circunstância? Olham para isto, o que é que vos parecem red flags? A divisão dos montantes, Divisão dos montantes, mais, O banco em Singapura, o banco em Singapura, mais. Não foram identificados os beneficiários efetivos, não foi enviado o Foi enviado comprovativo de Foi membership. enviado um. O CEO, não se lembra. Ok, Beldo, claro, desculpa. Sim, mas eu continua. penso que a forma da empresa também, o tipo de negócio que vão realizar, Sim, mais. Ah, uma nota relacionada com a forma da empresa. Este é um indicador que pesa pouco. Para terem uma ideia, se vocês forem à procura, por acaso não sei se isso já mudou recentemente, mas se forem à procura do registro português da Visa dos cartões, não é? Vocês vão ser surpreendidos com uma forma de empresa curiosa. Ahm, se forem ao Google procurar a forma de registro da Visa International em Portugal, se quiserem ir ver. A Visa International em Portugal é uma unipessoal. Portanto, este critério, e estamos a falar da Visa, portanto, uma empresa gigantesca. Portanto, este critério, da forma da empresa para aquilo que são os valores depende às vezes da jurisdição. E este é o melhor exemplo que eu vos consigo dar. Portanto, uma empresa gigantesca multinacional como a Visa em Portugal estava registado como uma unipessoal, uma empresa de sócio único. Não sei se já mudou, mas durante muitos anos foi assim. Mas sim, continuamos. A forma da empresa para os valores que se pretendem transacionar, sim, também pode ser estranho. Mais, o que temos mais aqui que pode ser estranho? eu acho Podemos, estranha esta associação, Catarina, esta HK Diamond Federation. pode ser efetivamente estranho. O que é que tínhamos que fazer? Precisávamos de solicitar a verificar a própria associação, porque aquilo que me Isso. parece e que acontece muito em Angola é que eles querem ter legitimidade, credibilidade, através de associações que não são tão importantes. Isso. Ou que não existem, não é? Ou que não existam, sim, porque a nível da Esta pode só não existir. sectorial, sim. E depois acho uma outra coisa estranha que pode não ser, corrija-me caso esteja errada, que é, parece-me que há aqui uma incongruência geopolítica, de certa forma. Porque o CEO Uhum. tem passaporte indiano, mas a empresa tem em Hong Kong, com conta em Singapura e opera em Angola. Parece É, mais aquilo, uma rede de comércio assim estranha. é assim, pode Eu... ser, pode não ser. Pode não ser, exatamente. Pode ser, pode Pode não até ser. não ser.
Por incrível que vos pareça, no tocante a CEOs indianos, isto, ultimamente, por via de regra, começa a ser comum, não é? Pensem na Microsoft. O CEO da Microsoft, foi bastante tempo um americano, um indiano, que estava nos Estados Unidos, que é uma empresa que opera no mundo inteiro e que faz contratos através de não sei quantas jurisdições diferentes. Portanto, pode ser, pode não ser. Temos que ir verificar esta desconformidade, esta descontinuidade, não é uma desconformidade, temos que verificar esta descontinuidade jurisdicional. Nota Ele até pode importante, vir a ter outra nacionalidade tal e também. qual, tal e qual, tal e qual. Hoje, com com a globalização, assistimos muito a esta mistura Sim, de nacionalidades, mas acho que não só valia a pena verificar, como também saber uma origem dos fundos. isso. De onde é que vem o dinheiro, não é? Estamos a falar de uma empresa que vai pagar 4,2 milhões por ano em 4 anos, não é? Sim, é muito. É muito dinheiro. Depois, o que é que temos que pedir de documentação? O que é que vos parece que temos. Primeiro, antes da documentação, o que é que temos que dizer aos colegas da área comercial? Aguardarem. Ok, quanto tempo? Precisamos de investigar aqui um bocadinho mais Quanto tempo? até termos as salvaguardas todas. Ok. Eu sugiro que sempre que têm que responder a qualquer área relacionada com um processo, para não criar erosão institucional, dizer precisamos de 14 dias. 14, 15 dias. Ok, vamos. Costuma ser uma boa prática dizer, olha, precisamos de 14 dias, no limite em 14 dias, até para gerir a própria expectativa de quem está do lado de lá, não é? E não se perder o negócio. E será que nós no compliance ou no NAC podemos colocar já isso como um SLA para que todas as áreas saibam que, em média, isto demora este tempo de forma a trazer previsibilidade sempre que enviam para nós o processo? Devemos criar SLAs, sim. Devemos, primeiro, nesta fase ainda não temos maturidade suficiente de processos, com o nosso sistema, de gestão, integrado, ainda não temos maturidade suficiente para medirmos processos, reais, não é? Até por gravidade ou intensidade da due diligence. Mas, por norma, entre 14 a 30 dias é considerado um processo normal. Portanto, no limite, entre 14 a 30 dias é perfeitamente normal apontar como objetivo interno. E isso também nos ajuda a gerir a expectativa de quem está do lado de lá, quer seja cliente, quer seja fornecedor ou até parceiro. E devemos orientar o nosso trabalho para SLAs. Devemos também tentar ultrapassá-los, não é? 14 dias para fazer uma due diligence às vezes é demasiado, da mesma maneira que 30 dias às vezes é demasiado. Assumindo que a informação toda está do lado de cá, ou que a informação nos chega de forma ágil à medida que a vamos pedindo, também vamos adaptando o que os nossos referenciais internos de prazos, mas devemos fazê-lo. Ok, então, posto isto, que documentos é que nós temos que pedir? Já decidimos que íamos fazer uma DD reforçada máxima, não é? Agora, que documentos é que vamos pedir? Eu gostava de saber este CEO único, Uhum. ele, o mandato dele, que ele também pode ser um testa de ferro ou nominee. Sim, e se ele é um BO declarado porque é CEO ou se é acionista mesmo, isso é o acionista único, não é? Sim. Se ele é acionista único, o que é que temos que fazer? For um acionista único, temos que saber se ele aparece noutras empresas Isso, e ao mesmo tempo perceber de e onde é que lhe veio o registar. dinheiro. Exatamente. Portanto, o que é que temos que pedir de documentação inicial? Para além do registro da empresa, para além daquilo que já nos foi enviado. Portanto, temos a certidão de registro da empresa, temos os estatutos, temos o passaporte do CEO. O que é que temos que pedir mais? Vamos começar pela empresa. O que é que temos que pedir mais sobre a empresa?
demonstrações financeiras auditadas, Ou um declaração de origem atestado. dos fundos, Aqui não vamos ter auditoria, porque é uma limited. As pois, limited não têm a obrigação de auditoria de contas. O que é que nós podemos pedir em alternativa? a Bank Reference Letter, Isso. Ou um atestado de e, capacidade financeira assinado pelo contabilista oficial, não é? sim. Mais. Pode pedir portfólio de clientes ou projetos, para perceber com quem é que eles já trabalham. Tenho mais dúvidas. Nesta fase tenho mais dúvidas. Sem nós vermos documentação atestatória das contas, tenho dúvidas de que possamos pedir assim de chofre a lista de clientes. Posso pedir a certidão de regularidade fiscal, Isso pode, sim. para poder entender. E uma vez que eles querem comprar diamantes, posso pedir-lhes o certificado de Kimberlito. Sim, e podem pedir até o registro na entidade correspondente na China, aos, aos dealers de diamantes, não é? Eles têm que ter uma licença qualquer para poder comprar. Há um registro específico na maior parte dos países, para dealers e traders, não é? Acho Portanto, que também nesta podemos. altura também pediria-lhe, sem assim parecer muito escancarado, mas para preencher o nosso questionário de PEP. Isto, aí eu conseguiria obter mais informações para compreender se esta pessoa está formalmente disposta, se possui algum familiar, tentar fazer ali um mapeamento. No fundo, é mandar o nosso formulário de onboarding, não é? Sim. Boa. Mais. O que é que podemos pedir mais? Posso pedir empresas relacionadas e para poder saber se existem outras empresas em relação do grupo com ela. Isso? Mais. Colegas, ajudem, já estou a ficar sem recursos. Não sei mais. Relativamente ao banco, não há coisas que nós temos que pedir. Confirmar a identificação, o IBAN, Isso, titularidade da conta bancária, não é? E a perguntar porque é que a conta é titularidade. em Singapura e não a de Hong Kong. Pode haver Mas uma razão perfeitamente válida, mas temos que perguntar. eu acho também a questão das jurisdições levanta-nos aqui uma preocupação. Não são paraísos fiscais, mas são lugares onde se transaciona muito dinheiro. Sim, são jurisdições com alguma opacidade também, não é? E com algum risco associado, portanto temos que verificar. Ok, então, assumindo que fizemos isto tudo, última pergunta e continuamos na próxima aula, que não se esqueçam, é já amanhã, porque na sexta-feira eu estarei com a Comissão Europeia o dia inteiro. Portanto, nós antecipámos a nossa aula de sexta-feira para amanhã, precisamente porque na sexta-feira, a partir das 8 da manhã, eu estarei com Bruxelas. Ahm, Olhando para o Adverse Media, o que é que nós tínhamos que fazer em primeiro lugar? O que é que vos parece? Pontos é que íamos pesquisar em primeiro lugar? Ok, mas estão cansados. Portanto, o que é que eu vos vou sugerir? Façam um print screen da fase 2 e da fase 3 e da fase 4 e ficamos com isto para trabalho de casa para amanhã. Só para não precisam de fazer um trabalho de casa estruturado. É só pensar a respeito disto, que é para amanhã, logo nos primeiros minutos da aula, discutirmos precisamente esta parte. Pode ser assim? Estão de acordo? Podemos ver a fase 3. Fase 3 e a fase 4 para amanhã, para o início da aula, sim. Vermos com detalhe em casa, para trocarmos ideias aqui sobre o que é que temos que fazer em cada uma destas duas fases. Começamos a aula por aí amanhã. Está bem? Já tiraram todos o print screen?
Senão eu posso tirar e mandar-vos. Já Tá? sim, já. Bom dia, Maria. Ok, então eu vou fazer stop sharing e vou ligar aqui. Ok. Dúvidas relacionadas com esta parte da aula? O que é que vos surgiu? O que é que vos parece? Esta matéria na prática é um bocadinho mais difícil do que na teoria, não é? O que é que vocês acham? Acho que é muito mais complexo na prática, porque basta que tenhamos um ponto cego, perdemos o fio à meada completamente. Tal e qual. Por isso é que estas matérias têm que ser sempre avaliadas de forma prática. Digas, não então? Não? Ok, pronto. Então, se não há mais dúvidas e estiverem todos de acordo, eu vou dar a aula de hoje por terminada e amanhã começamos logo com as fases 3 e 4 do nosso processo. Está bem? Então vá. Até amanhã a todos. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Resto bom dia. Até amanhã. Até amanhã a todos. Bom dia, Continuação de bom um bom trabalho. dia. Obrigada.